Boa noite, galera. Bem-vindos ao Conversa Integrades, mais uma vez. Hoje nós vamos continuar a conversa com a Ana Marlene. Família, Educação, Parceria de Sucesso. Já aguardando, já enviei o convite. E já ela vai estar entrando. Boa noite, dona Marlene. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo no Conversa Integrados com a gente. É um prazer e que Deus possa nos usar para que a gente possa passar a mensagem para os nossos amigos, ouvintes que estarão agora ou que entrarão depois também. Que assim seja, né? Estou aqui à disposição. Podemos, a hora que quiser, vai vendo o pessoal aí, já entrou Glauciete, Pena entrou. Isso, aí, a galera vai entrando. Isso aí. Então, dona Marlene, eu gostaria que a gente retomasse, ou a partir da conversa que a gente teve da outra vez, a gente ampliasse esse horizonte sobre família mais educação, a parceria que nós acreditamos ser a parceria de sucesso. Eu acredito muito nisso. Defendo a família como ninguém, defendo a educação, até porque, embora eu seja o agente socioeducativo, no sistema eu trabalhei com a parte dos garotos na escola. Eu coordenava o centro cultural de uma unidade fechada e o garoto que dava problema dentro da grade, preso, ele não dava problema na escola solto. Então a gente conseguia trabalhar esse espaço, ele conseguia entender, ele conseguia diferenciar, embora o ambiente a unidade fosse a mesma, os ambientes eram diferentes. A educação conseguia mudar o comportamento daquele jovem, nem que fosse naquele pequeno espaço que ele estava ali com a gente. É um sinal de que bem feito ou feito conforme o programado, ela é órgão transformador, com certeza. Então, só que o que nós vemos aqui fora é o que vai acontecer daqui de fora, sair daqui e ir aí para dentro, tá? Do isolamento. Porque, como nós falamos na semana passada, nós vimos mais ou menos, né? É algo que nós podemos fazer, né? Para as crianças e os adolescentes, porque começa a adolescer realmente aos 13 anos, né? Mas nós não podemos deixar de ver que tudo isso é o fracasso escolar. Agora, eu não estou falando o fracasso da escola, eu estou falando o fracasso escolar, porque ninguém sai do ambiente da liberdade, né? Para ir para o ambiente prisional, sim, porque está preso, né? Não tem outra palavra para a gente identificar. É porque realmente algo não deu certo. Algo não deu certo, né? E o algo que não dá certo, porque quando nós falamos assim, família mais escola, parceria de sucesso, isso é o ideal, né? Mas não podemos esquecer que família mais uma inadequação, vamos pensar assim, familiar é o real. Quando dá certo, foi tudo bem. Até porque na escola, a escola ela vai contribuir para aquilo que o aluno, ou a criança, ou adolescente, ele trouxe do seu lar. É uma bagagem que ele trouxe, né? A escola, ela é um ambiente de espalhar e estratificar, ou seja, sistematizar a cultura. A educação, nós continuamos ali, mas numa medida sem coerção, numa medida que não requer exemplo, porque o professor ele vai chegar ali, o seu plano pronto, né? Ele vai, muitas vezes, ensinar a falar, a andar, a sorrir, a tratar, né? Porém,
isso não é como é que se diz? Atividade da escola, isso é complementar. A escola está para sistematizar o ensino, né, e entregar esse cidadão, que a gente já chama uma criança de cidadão, um adolescente cidadão, entregar ele educacionalmente pronto, né? Se diz pronto, mas nós sabemos que a educação é um ato contínuo até a hora que está se morrendo, né? Mas para a escola, ela só vai ter essa parceria, esse sucesso, né? Realmente com o nome, parceria. Esse é um nome muito completo. Dentro de parceria, eu lembro que há muitos anos atrás, eu estudei, né, na Fundação Helena Antipoff. E ali nós trabalhávamos muito, independente da escola, nós trabalhávamos muito dessas pessoas com desvios sociais ou desvios dentro da sociedade, que é um desvio que ele começa em casa, não tem como. Ir para a escola e achar ali que a escola ela vai formar cidadão de bem. Ela não vai sozinha formar, até porque ela recebe um material que, claro que não está pronto, como ninguém nunca está pronto, né? Mas um material que ele já tem um conhecimento, né? Um conhecimento de postura. É postura, né? Então, se ele chega, por exemplo, na escola jogando tudo para cima, e isso acontece, joga livro, vai à biblioteca e faz essa anarquia, nós podemos, de repente, até ver o lado clínico, né? Às vezes foi uma baixa autoestima, tal. Aí nós vamos tentando aparar aquelas arestas. Mas ele não pode chegar assim na escola. Você até recebe ele assim, pode ser até querendo se estratificar ali naquele meio que ele chegou, né? Então, se for adolescente, gosta muito disso, de impor, olha só, impor regras. E aí a regra maior é aquela regra da escola. Mas tem que ter uma boa parceria. E se a família ela está fragmentada e fragilizada, né? Vai ser difícil, até porque o tempo, ele é um tempo diminuto, né? Então, nós temos que, a princípio, eu pensando esses dias todos, né? Nesses anos, nessas décadas todas, eu pensando, o fracasso escolar, aí alguém fala assim, mas na escola particular não tem fracasso escolar. Tem e muito por sinal. Até porque às vezes pode ser uma escola que nem requer um poder aquisitivo, mas aquela em que o poder aquisitivo é muito bom, ela também cai esse binômio, família e escola. Sem a equação, eu digo que é perfeita, a equação perfeita, parceria de sucesso. Seria perfeito, primeiramente, quando tem um lar, e vou chegar agora mais longe ainda do que o lar, vamos lá. Quando tem um lar, quando tem uma crença, qual é essa crença? Uma crença que vem acompanhada, vamos prestar atenção, de ética. Então, nós sabemos que é Jesus Cristo, pronto, tá? Que é permanência, que é cristianismo. Cristianismo, fica melhor assim, cristianismo, né? Porque nós vamos ter várias pessoas se surgirem, ou fica gravado, que não comungam da mesma fé. Então, vamos lá. A ética religiosa cristã. Ah, mas isso é completo? Não. Por quê? Nós vemos, né? Eu, por exemplo, a minha vida inteira, hoje até pastores, que quebravam a escola toda, nós chamávamos. No caso, foi a mãe, essa inclusive foi a mãe, que é algo assim muito presente na minha vida, porque atualmente eu tenho um trabalho
com esses irmãos, né? Um trabalho já não é mais trabalho educacional, é mais trabalho de acompanhá-los com as pessoas que eles tratam. Olha só como é que a coisa vai. Mas essa mãe não ia à escola nunca. Eu nem sabia, nós nem sabíamos. Tipo assim, tinha lá na ficha, né? Na ficha branca, que nós chamamos de ficha branca. Ele que tem religião, cristão. E pronto, acabou. Não sabíamos nem como. E quando a mãe só foi mediante a eu dizer que se ela não viesse, ele não entraria nunca. Acabou. Porque já tinha bilhetes, telefonemas, já tinha acontecido tudo. Por sinal, nessa época não era nem telefone celular. E aí ela apareceu lá, a primeira coisa que ela chegou dizendo: ah, porque eu tenho muito trabalho na igreja. Eu olhei para ela e falei assim, não, mas o seu trabalho principal é em casa com seus filhos. Ah, mas eu também trabalho fora. Então, tudo bem, dá para entender. Mas a qualidade vai ter que existir. E quando eu comecei a passar para ela qual era a atitude dos dois, ela não ficou espantada. Eu pensei que ela ia ficar, não. Ela disse assim, eles não têm pai, tem que ser assim mesmo. Eu falei assim, então, no caso, a senhora está sendo pai e mãe, mas a senhora está sendo tudo isso no seu ambiente religioso, que é a igreja. Porque aqui, o que nós estamos vendo não é nada disso, porque eram coisas horrorosas. Até uma bomba, aquelas bombas caseiras, né? Que era chamado Malvina, não sei se atualmente ainda tem esse nome, você deve saber, né? E eles explodiram um banheiro. E eles cristãos. E eu fui apurar, porque aí eu fui até a igreja, era assim, uns 500 metros da escola, e eu fui apurar que eles eram maravilhas lá no ambiente religioso, tá? E não era nenhuma criança, porque era estava com 14 e o outro com 16. Então, nós vamos vendo, aí depois vamos fazendo um trabalho, primeiramente um trabalho com a mãe, mas a mãe, mediante a nós mostrarmos o problema clínico é você passa para dizer que isso é um problema clínico, e aí a mãe fica espantada, porque a palavra clínico parece que está ficando doido, tal. Para a mãe é tudo isso, né? E aí fomos deixando ela até pensar isso, e fomos caminhando juntos. Melhorou? Melhorou. Na época conseguiram acabar o Fundamental 2, né? Mas foi um problema muito sério. Eles foram pela vida assim, e agora eles têm uma média de, acho que um tem 40, outro 38, né? E eles conversam sempre sobre isso, e agora ele expõe. E se pensar bem, ainda continuam, tá? Não requer aqui eu dizer qual a atividade deles eclesiásticas, mas continua bem precisando de um tratamento ainda. Então, você vê, e veio um fracasso escolar. Veio um fracasso escolar, porque há pouco tempo foi que acabou o 2º grau, porque queria fazer um seminário teológico. Então, nós não podemos esquecer nunca que tudo isso vai dar o fracasso escolar. E aí eu fiz assim de tantos estudos de casos, né? Eu tenho pastas e mais pastas, porque eu colecionava esses estudos de casos, até porque, por causa do meu trabalho na Fundação Helena Antipoff. E aí juntei algumas coisas, né? Que eu pensei até que eu já tivesse jogado fora, e ali eu fiz mais ou menos uma estatística do que mais esse acompanhamento na vida, né? Na vida secular, né? E que tem tudo a ver também com a vida religiosa, no caso, que nós estamos vendo isso, por você querer, como o professor, ele pode fazer um paralelo, nós sabemos que não é para se, dentro do ambiente da escola, né? Não é para se falar em religião, mas falar em ética religiosa, e isso pode se falar, né? No ensino religioso, ele é laico, né? Nós sabemos disso. E aí eu fui vendo que o que mais
uns 20 casos, né, porque é uma infinidade de casos, que o problema principal, eu até coloquei isso aqui, o problema principal sempre foi a falta do pai, né? A falta do pai, e quando esse pai existia e que nós conseguíamos alguma conversa com ele, né? O que era um pai desajustado. Era um pai desajustado. Esses dois, por exemplo, eu e a professora de ciências, nós fomos à cata dele mediante o endereço que a mãe deu, né? E já tinha sido até um religioso, mas era um alcoólatra, né? E que bateu nela várias vezes, mas ela mandou embora, né? E ali nós tínhamos um pai desajustado que não sabia cuidar da família. Da família. Isso é um dos, mas é assim uma quantidade muito grande. Ainda bem que eu não joguei tudo fora, porque eu costumo de vez em quando jogar fora, né, as coisas, né? Mas a cabeça as piores situações, ou seja, não acabou num ambiente de educação fechada, porque a mãe resolveu receber o convite, porque aí já não foi mais um convite muito amistoso, quando você diz que o aluno não entra mais, esse convite já não é mais amistoso, afinal você já chamou, já houve um desgaste, né? E depois eu peguei o pior de todos, foi uma menina que aos 15 anos, e esse não é muito antigo não, e ela estava com uma mochila, e na mochila tinha uma pistola desarmada, estava ali dentro da... Normal. Ela foi para o refeitório e ela deixou a mochila semi-aberta. Um menino foi mexer, quando viu, se assustou e foi falar para a merendeira o que estava acontecendo. A merendeira ficou desesperada, entrou em pânico, foi à secretaria, depois foi à sala de encontro, né, a sala a qual eu estava. E aí eu falei assim, bom, nós vamos chamar a polícia. É uma arma que está aí, agora é a hora. Aí, como a escola tinha um bom relacionamento com a polícia militar, essa de Campo Grande, a polícia montada, e quem veio foi o comandante, né? E ele veio, e aí já estava tudo, a bolsa, eu recolhi a bolsa, botei a bolsa na secretaria, a garota endoidou, a garota queria bater em todo mundo, queria tudo, aquela coisa toda que você sabe. E aí ele chegou, era o Coronel Strong na época, e ele, eu já tinha até esquecido o nome, mas quando eu peguei o histórico, né, ele disse, o que é que vocês fizeram? Mandamos a mãe viesse aqui esperar, tal, já estamos esperando, isso era 15 horas, e isso já era 18 horas. E não vinha, tal, e aí vai o inspetor à casa e traz a mãe. A mãe chegou, viu aquilo tudo, não se espantou, né? E o coronel, educado, dentro de uma escola, né? E chegou, falou para ela, sabe o que ela disse? Pode levar para onde quiser. E isso foi a mãe, pode levar para onde quiser, porque ela me bate, ela me arrebenta toda, ela tem amizades ruins, que não são aqui, é na Baixada Fluminense, e eu não tenho nada o que fazer. Eu não tenho nada o que fazer. Você imagina? Olha aquilo. Olha aquela menina problemática que era brigas, era na escola com os colegas, pulava 5, 6 degraus, caía embaixo. Era um terror, né? E já estava com 15 anos e não saía do 5º ano, ou da 5ª série. Então, você vê, o que é que aconteceu? Providenciou-se tudo, não era, como é que se diz, o ECA, mas ela foi levada para um desses, eu acho que era na Ilha do Governador que ela foi levada. E ali eles foram fazendo um trabalho, ficaram com a escola, né, porque nós tínhamos já todo o material de observação dela, mas de uma arma, ela não entregou,
a pessoa, o dono da arma, não era ela disse que poderia matar, que ela não falaria. E a última vez que eu soube, ela estava, a mãe nunca foi visitá-la, aí entra a parceria da escola, a conversar, a tentar. Mas nós soubemos que uma vez a escola, ela chegou à escola, a mãe, eu não sabia, e chegou para um inspetor e falou, nós não podemos bater no filho, nós não podemos tocar no filho, nós não podemos nada no filho. Agora, aonde que eu posso falar, saber da mãe que apanha? Naquele tempo, não existia nada de Lei Maria da Penha, também não era o problema da garota, nada disso, né? Que as coisas são bem recentes. E nós não sabíamos. Aí aquele teu negócio, as coisas vão surgindo e foi isso que o inspetor falou. E aí nós pudemos ajudar até quando já estava com 17 anos e pouco, a mãe saiu da comunidade, porque eu acho que ela estava achando assim que ela estava sendo invadida, porque de vez em quando mandava chamar. E nós pedíamos para ir e colocávamos veículos à disposição, porque acredeu, aquele negócio, aquele trabalho todo que o professor faz. E depois não soube mais dessa moça. Nós não soubemos mais. E estava lá. Então, é isso que eu digo para você. O fracasso escolar, e aí também soubemos que o pai espancava a mãe, até botei aqui como que era tudo, tinha mulher na rua, tinha outros filhos, que nós tínhamos fazendo um mapeamento, e aquele mapeamento sempre serviu de pesquisa, de um trabalho na minha vida, na pesquisa por causa da fundação. Eu sempre levei isso para a fundação, né? Para tentar ajudar. E foi assim que as coisas foram acontecendo, depois ele abandonou a família, então tudo isso é a desvalorização do papel social ideal. E não sei se você conhece, ou o pessoal de Campo Grande conhece essa comunidade aqui na Vila Jardim chamada Xuxa. Já ouviu falar da Xuxa? Já. Né? Era ali, num tempo que agora dizem que é asfaltado, mas depois do asfalto eu nem voltei mais lá. No outro dia eu estava até conversando sobre isso, que eu tenho os nomes que de vez em quando eu pergunto a quem frequenta lá, e fulano está lá? E como eu tenho vários grupos de ex-alunos, né, que foram ex-alunos, meus primeiros alunos lá na década de 78, por aí assim, e vão dizendo, uns estão casados, outros estão mal, muitos foram mortos. Isso aí, a escola trabalhou perfeito? Sim, a minha escola era a escola modelo aqui na Zona Oeste, desse trabalho, né? E essa denúncia que é da desvalorização do papel social acontece com as crianças e os adolescentes e vem o fracasso escolar, né? Vem o tratamento clínico, porque o professor ele é o primeiro que, com certeza, o olhar dele, ele é o primeiro a ver que o aluno tem problema de visão, ele é o primeiro a ver que o aluno tem um problema de fonoaudiologia, para ir para o fonoaudiólogo. Ele é aquele que faz o primeiro mapeamento. Isso aí torna-se um sucesso, mas não se engane, nem ninguém pode ficar enganado. Não é aquele sucesso, porque o sucesso para nós é ver o quê? O educando, ele uma pessoa de sucesso. Conseguiu. Conseguiu o quê? Conseguiu, além de terminar a sua jornada, né, escolar, ele tem um sucesso no trabalho. Vou falar outra coisa que sempre era terrível isso. As expectativas, agora daqui a pouco eu vou falar das expectativas atuais, tá? As expectativas eram, você vai ler livro de literatura que nós providenciamos, tal. Não quero não, sabe por quê? Em Campo Grande tinha Silbene. Quem é antigo de Campo Grande deve lembrar dessa loja Silbene. Então, o objetivo maior era ser funcionário da Silbene. Era uma coisa que aquilo acabava conosco, os professores, né? Porque a perspectiva do amanhã, ela tem que ser muito grande. É uma coisa, eu ainda pensei hoje, falei assim, isso é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro na live essa noite, que nós não devemos deixar a visão
desse grupo, né? O grupo até mais carente das comunidades, das favelas, dos guetos, né? E agora, vou falar logo, depois, quando a pandemia nós vamos ter, com certeza, para falar, vai ser terrível. Por quê? Porque, juntando tudo isso, nós vamos falar, não sei qual o tempo que eu ainda tenho aqui, é sobre até a moradia desse pessoal faz com que não haja a equação perfeita da parceria da família com a escola, parceria de sucesso. Como alguém pode estudar bem, pesquisar, e seja o que for, num ambiente barulhento, desconfortável, sujo, isso aí, entra a higiene, num ambiente completamente hostil. Aí agora a gente fala pandemia, tal. Mas antes, esse ambiente sempre existiu. Excesso de pessoas dentro de uma casa. Às vezes as pessoas aqui fora, eu fico muitas vezes pensando que as pessoas não levam em consideração nada disso. E não acham que tudo isso vai cair, sim, na educação formal. Na educação formal. Ganha livros, daqui a um mês eles não têm mais esses livros. Tá? O livro não tem capa, eles não tiveram nem lugar para guardar. Então, tudo isso. Nós vamos vendo que não é fácil, não. Falado é muito fácil, né? Aí eu vou chegar... Deixa você falar. Uma parte que me chamou muita atenção na fala da senhora, justamente falando desse ambiente hostil, ou de muita dificuldade, e eu vejo assim, e via muito lá com os nossos jovens, por ter esse ambiente de dificuldade, muitos pais, no nosso caso lá, eles meio que desistiram de lutar, ou de tentar fazer essa diferença, que seria nós pais estamos sob nossa responsabilidade jovens, em que nós estamos formando o seu caráter a fim de prepará-los para uma sociedade, de bem para uma sociedade. E esses jovens, esses pais, nesse ambiente muito de dificuldade, hostilidade, eles se viam impotentes, ou se achavam impotentes, e nesse achar dessa impotência, eles abandonavam aquilo a que eles se propuseram a fazer, ou deveriam ter se proposto a fazer, enquanto família, que era ensinar a esse jovem que ele tem valor, ensinar esse jovem que, independente da dificuldade, ele, pai, estava ali como exemplo, tá ruim pra caramba, mas eu tô aqui lutando por você. Eu estou aqui porque eu acredito que mesmo na dificuldade você é pessoa de bem. Não se deixa corromper. Mas as famílias no nosso ambiente lá, elas meio que, se eu poderia usar essa palavra, lavaram as mãos com a justificativa do ambiente difícil demais. É isso. E sempre assim, eu não tenho mais nada o que fazer. Você vê, a menina, era Maria Helena, não sei por onde ela vive. A menina a moça Maria Helena, 15 anos e tal. A mãe disse isso. Chegou lá na presença do coronel Strong e disse, não quero saber dela, me bate, pá, não quero, e olha, vai embora e eu não quero que volte para casa. Não, e não tinha como voltar. Tá? Vamos dizer que foi uma arma achada, teve uma complicação toda, né? Que ela não confessou, até 17 anos, eu me envolvi, sabe, depois não procurei mais saber, porque eu saí da onde nós estávamos trabalhando. Então, é isso que você está falando aí. Aí eu volto àquela história de você dar uma visão, que eu falei da Silbene, que era lá na década até 90, 2002, 2003, assim. Atualmente, sabe qual é?
a perspectiva de vida deles, dos meninos, vou falar dos meninos, né? Das meninas, depois a gente vai falar depois. Ser motorista da van do miliciano. É estarrecedor. É estarrecedor. Um dia, lá a minha filha, ela foi visitar a comunidade, a escola dela não está inserida na comunidade lá de Jardim Maravilha, mas a maioria, eles vêm de lá naquele ônibus da Liberdade. Gente, foi uma coisa terrível. Uma coisa terrível. Aquilo ali é assim, tem que ter uma estrutura emocional muito grande. Até porque muitos são nordestinos. Até assim, a família nordestina, ela é uma miséria. Mas eles, os filhos estão ali, ensinando, a mãe trabalhando de doméstica e tal. Mas eu não sei, tem algo que parece que é mais amoroso. Amoroso. A comunidade lá é uma comunidade de estudo. É uma comunidade de estudo. Minha filha, então, ela fez o mestrado dela e ela defendeu um trabalho que ela fez com eles. Foi algo assim incrível, incrível. Eu, de chorar, porque aquele tal negócio é o que eu gosto, é o que eu acho sempre, primeiramente, que a visão de Deus diz isso, que tem jeito, tá? Mas eles não têm o horizonte. Então, os meninos, verdadeiramente, é isso. Motorista ou trocador. Ainda diz assim, o trocador da van, e eles dizem que é do miliciano. Eles não dizem assim, do seu José, do seu Joaquim, não. E aí você vê, por exemplo, o Peja. O professor conhece muito bem Peja, né, Marcinha? Deve conhecer muito bem e tal. Quando eles chegam no Peja, eles mudam alguma coisa, porque eles estão assim, com 25 anos. 25 anos, não estou falando 15 nem 16. Mas que, ao mesmo tempo, aquela fase que eles pularam na época que eles deveriam viver, é outra coisa, não se pula fase, né? 10 anos, se é para estudar, é para estudar. Antigamente, era troféu dizer, meu filho aos 12 anos já capinava, já lavava carro, isso parece troféu, isso não é troféu, isso é derrota. Isso é derrota. É a época de estudar. Então, você vê bem, se a escola particular, talvez vá se encontrar, acho que quase nada. Quase nada. Encontram-se problemas, mas aí são problemas de relacionamento do pai e da mãe, ou da falta de ambos, ou da vida da avó, tal. Mas a escola pública, né, ela passa por isso. Né? E é a melhor escola. Eu vou sempre, não adianta que ninguém vai desfazer isso. É a melhor escola. Ali nós encontramos, eu peço até desculpas, né, mas os melhores professores. Por quê? No poder da escola privada, o professor vai ter que pagar muito, muito, até ele conseguir ter a facilidade da troca acadêmica que tem a escola pública. São as reuniões, são reciclagem, cursos de reciclagem, cursos de aprimoramento, cursos de extensão, que o professor que não faz, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar, né? Mas tem tudo para ser muito bom, mas não tem a família, não tem a comunidade. Tem alguns? Tem alguns, eu não estou generalizando, mas a maioria é assim. Vai encontrar, por exemplo, mães que vão querer ajudar, estar ali, vai, mas é a minoria. Até o 4º ano, ainda se encontra. Depois, porque
acham que a partir do 5º ano, 6º ano, então, eles já podem viver a sua vida. Então, a reunião na escola, o professor chama, vem sempre ali 2, 3, pai nunca, e quando aparece, porque se a mãe está trabalhando, não pode ir, o pai deverá ir. A mãe chegar depois, olha, eu não pude, e o seu esposo? Ah, não, ele também tem trabalho. Então, não, tem que haver uma média de chegada. Um bimestre ou um trimestre, conforme seja o calendário da escola, vai a mãe à reunião. O outro vai. Se ambos trabalham, ambos terão que pedir um atestado, e a escola dá que naquele período ele estava ali. Até porque, se nós pensarmos bem, a família equilibrada, nós vamos ter cidadãos equilibrados e para a sociedade, até para as firmas, para o trabalho, para o empresário, isso é muito bom. É a mesma coisa de nós termos saúde para o empregado, uma saúde boa, um plano bom, porque você vai saber que aquele seu funcionário não vai faltar, vai te dar um lucro que é pela diária, pelo dia. Então, voltando à educação, então essas dificuldades de aprendizagem, aí vai muito mais. Eu vou enumerar, por exemplo, a carência cultural. Mas, para isso, eu vou voltar a 30 anos, né? Vou voltar quando os CIEPs foram fundados. O CIEP, que muitos não sabem nem o que significa a sigla, né? Que são Centros Integrados de Educação Pública. Centros Integrados de Educação Pública. A proposta no Brasil foi a melhor proposta de todos os anos que se fala em educação. Porque era um centro integrado e integral. Quando você tira, vamos ver bem, vamos marcar bem essa fala. Quando você tira aquele educando, tá? Daquele local que ele vive durante o dia, durante o dia, se ele não vai para a escola, mas a sua casa, pronto. Seja uma comunidade, seja uma favela, né? Seja onde for. Quando você o tira, por exemplo, de 7h30 da manhã a 16 e a 17 horas, as pessoas não entendem o que é horário integral e por quê. As pessoas não entendem quando se diz que o Japão, em menos de 50 anos de destruição, tornou-se uma potência pela educação. As pessoas não entendem isso, muitas vezes, nem a política entende isso. Sabe por quê? Se você tirou, ele ficou na escola nesse tempo, quer ver o que aconteceu com ele? Só assim, a carência cultural dele vai sofrer uma demanda, não será mais carência cultural. Ou seja, de manhã, a parte das matérias informativas. Mas à tarde ele precisa, e ninguém entende também, que ele precisa da arte. Tá? Qual arte? Música, teatro, os trabalhos manuais, pintura, a língua estrangeira, que não deu tempo no horário normal, de 7 a meio-dia, ou meio-dia e meia, mas que ele não tenha só francês, não. Ele tem a possibilidade de estudar o espanhol, de estudar o inglês, francês. Essa parte, tá? Nós vamos fazer uma média. A criança aos 5 anos. 5 anos depois, ela tem 10 anos. Alguém fala assim, 5 anos não dá para fazer nada. Não dá para fazer tudo, mas dá para fazer alguma coisa. O nada não existe. Coloquemos agora 10 anos. 10 anos em 5 anos. 15 anos. A carência cultural... acabou a carência cultural, Marlene, tal. Não estou dizendo que acabou, mas ela está muito adiantada, tá?
para ela prosseguir sozinho. Tá? Então, esse Centro Integrado de Educação Pública, chamado CIEP, tinha como isso no seu planejamento, nos seus objetivos, e hoje nós vemos tentativas. Por que não prosseguiu? Agora nós vamos falar, tem que se falar a política social. Vamos quebrar, começou, mas foi o governador tal que fez. Nós lembramos bem que isso foi a época de Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, em que tinha como secretário de Educação o professor Darcy Ribeiro, de uma visão totalmente voltada para acabar a carência cultural. Enxergou que se nós tirarmos essa criança, esse jovem, esse adolescente lá do gueto e deixarmos ele ficar na escola, mas olha só, ficar na escola com o planejamento. Hoje em dia vai ter instrumento. Tem os professores. E se não tiver o professor, né? Vamos chamar o Hernani para fazer, um pai, vamos fazer essa dobradinha, ele vai vir ensinar aqui a tocar o violão, não vai ganhar nada, mas houve uma época que teve um projeto chamado Mãos à Obra na Escola. 1995. As escolas estavam caindo aos pedaços, tá? Não tinha dinheiro para nada. Aí o próprio governo colocou o próprio governo, mas a Secretaria de Educação botou mãos à obra na escola. Essa mãos à obra na escola era aos sábados. O professor que quisesse se envolver, poderia se envolver. Mas fomos para o Conselho Escola Comunidade, o presidente da Associação de Moradores, na escola a qual eu era a coordenadora, era seu Vilarinho, esse senhor. Gente, ele mobilizou pedreiro, pintor, e nós, não aconselho isso a professor fazer não, tá? Mas nós tínhamos vivíamos muito uma ilusão, né? Mas compramos tinta, tal, depois até conseguimos alguma coisa. Por exemplo, a minha escola, uma escola linda, 3 meses, todo mundo trabalha. O prazer do pai, daqueles pais, né? Daqueles que aí sim, família, mais escola, igual parceria de sucesso, nós vimos, até o dia de hoje, meu relacionamento com esses meus ex-alunos é muito grande. Então, isso aí, entendeu? Partimos para a carência cultural nessa parte. Tinham professores de música lá, era uma professora de música na escola, porque o concurso só coube isso. Mas tínhamos a comunidade, tudo isso, né? Mas vamos que o poder público, atualmente, tem condição de fazer isso. Tem condição de fazer. Que agora os nossos impostos, nós sabemos que são maiores, né? Todos os impostos, ICM, ISS, tudo isso, e que tem que ser dedicado à educação. Depois essa carência, por quê? Porque as camadas empobrecidas, os filhos de quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor, vai para a escola de música, vai fazer arte, escola de desenho, Campo Grande, escola boa de desenho, nós só temos uma. Não é pública, não, particular. Mas nós temos bons professores de artes plásticas, né, formados em universidades, Universidade Federal, um cabedal de experiência para levar, tá? Muitas dessas universidades, né? Para Campo Grande eles não vêm realmente, né? Mas ali nós vemos, você e muitos que aqui estão nos ouvindo, deve ver muitos trabalhos feitos ali na Maré, na Rocinha, no Santa Marta. Trabalhos assim magníficos. Da pintura de casa, a pintura dos quadros artísticas mesmo, balé, dança, cultura brasileira, né? Nós vemos. Agora, são todos? Não é para todos, porque não querem, porque nós vemos vários projetos desses, né?
Nós deveríamos até visitar mais, né? Mas até nós temos uma distância. Aqui nós poderíamos ter Antares, Cesarão, Vilar Carioca, tem alguma coisa, algum movimento, tá? Mas, por exemplo, a minha filha, ela se dá para a parte de cultura, que ela é promotora da Zona Oeste da cultura. Ela vive se batendo e brigando, porque a verba, máximo que chega é até a Tijuca. Máximo que chega. Tá? Então, ela já passou, falou, a última vez agora que ela teve com o secretário de Cultura, ela disse que ela não ia querer mais, tal, e ele até pediu, implorou, tal. Ela falou, não adianta, nós não temos isso aqui, porque na hora que tudo isso acontecer, né, nós vamos dar um salto na educação, um salto na cultura, né? A moradia. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, como as pessoas barateiam alguém que mora em barraco, alguém que mora embaixo das pontes aí, ou agora no pior, que a imprensa mostra toda hora, alguém que não tem nem onde morar. Uma moradia, né? Como essa minha casa, minha vida, vamos pensar assim, não vamos pensar assim, precisa ser um sítio, precisa ser Não, não. Ele precisa ter uma casa limpa, organizada, esse nosso aluno precisa, tá? Ao qual um ambiente não barulhento, um ambiente, porque você sabe muito bem isso, e muitos sabem, como as vielas das comunidades. Eu trabalhei durante 14 anos ali na Santa Cabrini, onde na parte social, onde não foi minha professora, não, minha vida foi aqui em Campo Grande, mas 14 anos fazendo trabalho, até porque era junto com o evangelismo, tá? Então, era Sapo, Coreia, Rebu, Nossa Senhora da Paz e Marco 7. Era ali. O que se fez, e a maioria, filhos de homens e mulheres, né, que estavam em situação prisioneira como é que fala? Nas carceragens da vida, tá? E conseguimos fazer muita coisa, né? Mas depois nós sabemos que entram assim as coisas externas que chegam, né? Vamos falar os xerifes, né? Nem sei se ainda tem nome de xerife, mas era xerife, eles entravam e ali eles tiravam todo e qualquer trabalho que pudesse atrapalhar a mão de obra para eles, né? Então, mas quando a moradia, por exemplo, o Rebu, nós conseguíamos assim ter mais sucesso ali, simplesmente por aquelas casinhas duplex, direitinhas, tal, e que depois as famílias foram crescendo, e aí já viu, né? Vem lá o parente lá do Nordeste, fica em cima, e ali houve um acúmulo, e dali a droga, né? O tráfico, o uso, a mulagem, né? Com aquelas crianças. Então, tudo isso. Tudo vem cair na educação. Uma fala que a senhora colocou aí me chamou a atenção, que assim, do programa do CIEP, né, daquele excelente trabalho, e aí no centro, na unidade... Entrou aqui um ex-aluno meu, Rogério Vocal, vereador Rogério Vocal. E aí, garoto? Entrou também o missionário lá de Bocaina, eles estão assistindo. Nessa fala, já vi agora. Nessa fala do trabalho do CIEP, desse excelente trabalho que não levaram à frente, eu remeti ao trabalho que nós tínhamos lá na unidade que fechou aqui em Bangu, que eu trabalhava, que o Centro Cultural, nós disponibilizávamos ele para os garotos que quisessem utilizar, até porque ele vinha da escola e depois ele ia ficar trancado.
Então, a direção teve a visão de aproveitar mais o centro cultural, porque lá nós tínhamos sala de vídeo, informática. A informática era curso preparatório, então tinha o horário. Mas a sala de cinema e a sala de leitura, inclusive criamos até a gibiteca. Por quê? Porque, como eles têm muita dificuldade na leitura, o gibi, além de ser um atrativo, era uma leitura um pouco mais simples e eles gostavam, porque eles conseguiam entender. Nós tínhamos um profissional lá que cuidava disso, que zelava pelo local, e o garoto ia para lá e a permanência dele lá era mediante ao cumprimento das regras e ao cumprimento e ao bom comportamento. E, pasme a senhora, eu gostava de tirar da galeria o cara que dava mais trabalho lá, para justamente mostrar a ele que não adianta, porque o ambiente aqui é de grade, você precisa usar isso como uma forma de você chamar a sua razão para que você não queira mais isso. Mas aí depois nós trabalhávamos o seguinte: olha como é que é a sua diferença quando você está aqui, e no Centro Cultural era o agente, que era também o agente que estava lá. A única diferença é que o agente estava no Centro Cultural, nós conversávamos mais, mas as regras eram a mesma da galeria. Aí a gente tentava chamar a atenção dele, dar aquele estalo nele, assim: cara, olha só, o seu comportamento mudou por quê? Porque você saiu do ambiente que te remetia a uma comunidade, que é um ambiente fechado, trancado, onde você, por estar lá, não se preocupa em ler, em estudar, em buscar conhecimento e cultura. E quando eu te trago para um outro ambiente que te apresenta a cultura, seja um filme, seja o ler, um gibi, seja... Olha como é que muda. Então, é o que eu chego à conclusão que essa carência cultural, né, essa multicultura, a escola, no caso integral, né, se ela... O objetivo era esse. O CIEP, são os Centros Integrados de Educação Pública, tinha como objetivo esse, né? E se conseguir, primeiramente, que essa parte, essa formação, em que ele vai estar ali, principalmente as artes, tá? A arte, ela tem assim um gatilho todo especial para fazer com que aquele menino, aquele rapaz, aquela moça, né, possa viver a cidadania em plenitude, tá? E possa ter uma virada na sua vida. É um líder comunitário, tá? Do qual nós podemos extrair muita coisa, né? Nós vemos aqui que o Rogério está, que conheceu muito seu Vilarinho, né? Como esse trabalho, ele fica um trabalho que aí sim nós podemos dizer, mais uma vez, equação perfeita, família mais escola é parceria de sucesso. Mas, porque primeiramente nós temos que tirar essa criança, esse adolescente, da ociosidade do dia a dia. Precisamos tirá-lo daquele ambiente. Quando ele retornar para o seu lar às 17 horas, primeiramente, ele fez, o plano era esse, do professor Darcy Ribeiro, 3 alimentações diárias, né? Já se alimentou, já recebeu a língua estrangeira, por exemplo, que muitos dizem assim: para que a língua estrangeira? Nós estamos vivendo um momento multicultural, então ele precisa disso, né? Ele precisa ou do espanhol, aquela língua que flua mais fácil para ele, do inglês, do francês. Aula de desenho, nós temos em Campo Grande um único curso de desenho bom. Ele pode ter isso na escola. Nós temos professores de artes preparados, que estão preparados. Há um tempo atrás, não era muito preparado, não. Vamos falar a realidade, né? Tipo assim, década de 70, de 80, até porque não era reconhecido as escolas de belas artes, né?
E as escolas de belas artes, quando passaram a ser, que existia lá do tempo desde Dom Pedro II, né? Mas não eram reconhecidas. E aí elas passaram a ser, e nós temos vários professores dentro do município do Rio de Janeiro, com trabalhos assim fantásticos, são trabalhos fantásticos, né? E temos ali em Pedra de Guaratiba, por exemplo, olhando para a escola, e nós vemos ali na escola, nós temos, não são meus alunos, né? Mas ali tem alunos que os desenhos servem para aquela a parte de interação que eles trabalham, pinturas, algo assim maravilhoso, tremendo. Mas tudo isso não é no ambiente formal, que deveria ser, né, de ter isso na escola e no horário integral, que as pessoas não entendem. Quando se diz que a educação, ela muda uma nação, as pessoas ficam dizendo, mas aí vai demorar muito. Não, não vai demorar muito nada. Eu acabei de dar um tempo agora, 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. Ou seja, 5 anos é muita coisa que se pode fazer. 10 anos, então, nem se fala que nós podemos fazer. Ou seja, tratar, porque toda essa inadequação, ela produz uma aprendizagem lenta e pobre. Ela produz uma apatia. Oi. Nessa fala da questão da cultura, uma coisa que chama muito atenção lá dentro é a habilidade que a gente descobre não são poucos, não. Vários adolescentes, assim, descobrimos lá garotos excelentes em criar raps de qualidade, não é essa porcaria que a gente ouve aí, não. O cara dentro da comunidade, ele consegue fazer um rap de qualidade, de conteúdo. Eu tive lá garotos que pintavam, que era uma beleza, porque era aberto para eles o centro cultural e a escola, abrir esses espaços, e a escola lá, às vezes, trabalhava um artista por trimestre, aí a professora de artes fazia com eles alguma coisa. Nós tivemos um pedagogo lá, ele é cristão, ele teve a ideia de criar uma rádio dentro da nossa unidade. Detalhe, a rádio não podia tocar funk. Ele ensinou os garotos a parte da locução, que ele sabia alguma coisa, que ele trabalhou numa rádio comunitária, e ele criou um projeto. Essa rádio funcionava dentro da galeria, que a gente arrumou que essas caixinhas de computador antiga, espalhamos, do seguinte, eles escolheriam as músicas, desde que não fosse funk. Cara, assim, e aí a rádio tocou Alcione, samba de raiz, a rádio tocou MPB, ou seja, dentro desses jovens que estão conosco lá, ainda tem dentro deles o que foi plantado antes, e aí eu não sou contra o funk, eu sou contra esse funk depreciativo, que faz apologia a crime, que denigra a imagem da mulher, chamando ela de cachorra. Eu sou contra isso. Mas o funk do Claudinho Bochecha, aquele funk melody do começo, que tinham letras interessantes, não. A gente só optou por não botar o funk porque ia remeter para esses funks aí. E a ideia era trabalhar assim, o que você sabe de música falou na sua vida? Aí a gente ouviu Alcione, a gente ouviu o MPB, Seu Jorge, assim, exemplos de pessoas que saíram da dificuldade, que moraram em comunidades. Nelson Sargento, eles gostavam muito, eles gostam muito de samba. E aí esse pedagogo, Anderson, o nome dele, ele trabalhava justamente com esses garotos, ele usou rádio para mostrar para eles que eles tinham capacidade de fazer uma rádio funcionar, trazendo autoestima, mas mostrando para eles, olha só, lembra dessas músicas? Mas mais do que as músicas, olha a vida dessas pessoas, elas não sucumbiram ao sistema que estava ao redor. Ele trabalhava muito isso. Cultura, mas né? Cultura, é cultura. E a cultura é sensacional, porque ela é multifacetada, né?
você vai encontrar várias faces dela e é a inserção, vai inserindo. Numa turma, por exemplo, vamos falar assim, vamos falar uma turma, vou falar meio que seria o ideal, né? 30, que não é isso, né? 40, 50, mas vamos lá, vamos falar do ideal, né? De 30, nós encontramos ali praticamente os 30, se você der, tá? Se você der as possibilidades, tá? Se você der nós falamos do instrumental, seja que instrumental for, né? Você vai quebrar algo assim que eu acho terrível e que é terrível na educação e que não chega a ser parceria de sucesso, apatia. Você vai... Isso que vocês fizeram lá, que o Anderson fez, quebrou a apatia. E a aprendizagem, que era lenta e pobre, ela torna-se a ser uma aprendizagem equilibrada. Ela não é mais lenta e pobre, porque esse problema da casa, né, de não ter uma estratificação família, faz com que o desinteresse pela sala de aula seja muito, né? E nós podemos fazer com que o interesse pela sala de aula, porque, começando por aí, nós podemos dar toda a parte cultural, mas antes ele tem que ter esse interesse pela sala de aula. E a sala de aula vai ser rica, porque esse povo que tem essas dificuldades que nós estamos tratando hoje, do fracasso escolar, que é o real, né? Nós vamos ver que eles têm dificuldade de abstração. O concreto para eles é uma maravilha. Enquanto você está mostrando o concreto, eles vão fazer, quando fala concreto, construções, né? Porque ele é muito abstração para eles, porque geralmente essas pessoas elas têm a sua forma intelectual, né, muito mutilada. Como é que nós vamos fazer com que tudo isso renasça, porque o sujeito nasce com 36 bilhões, né, de neurônios, mas que ele vai deixando adormecer, que ninguém perde neurônios. Ele adormece, mas ele vai acordar. A abstração é terrível para esse público, esses educandos, né? Ela chega, se você chegar e botar 3 palitinhos mais 2 palitinhos, imediatamente vai dizer 5. Mas na hora que você abstrair, né, para o numeral 3 e 2, não consegue ser. Estou dando um exemplo assim muito simples, né? Para entender o que é abstração. Eles não têm. E nós, na aprendizagem, na escola, nós necessitamos da abstração. É necessário. Se você não tiver a abstração, você vai ter o concreto quanto for, mas você não vai fazer a transferência da aprendizagem. Transferência de aprendizagem é tudo na educação, mas só com abstração. Outra coisa complicada, que depois nós podemos falar mais assim mais detalhadamente, né, é a verbalização. Nós vemos assim, esses grupos, né, de famílias dilaceradas, que eu estou falando, né, sem verbalização. Não sabe conversar, não sabe expor. Às vezes, a violência, geralmente, ela surge através da falta de verbalização. Eu não sei verbalizar o meu sentimento. Não vê como tem crianças que ficam com 4 anos, 5 anos, 6 anos, passa a morder, morde na escola, morde lá no parquinho, morde, porque não sabe verbalizar. Então, morder é uma forma que ele acha que é verbalização. Olha quanta coisa complicada. Às vezes nós vemos uma criancinha, começa a morder, né? Aí vem aquela fase oral, tudo bem. Mas quando ela está com 3 anos, por exemplo, ela não pode ficar mordendo as pessoas. E aí ninguém entende. Ah, que gracinha. Não é gracinha, não. Está havendo um problema que é a hora de pai e mãe acordar, porque o problema é falta de verbalização,
criada no seu ambiente. Ambiente austero, ambiente hostil ou ambiente laissez-faire, que significa deixa ver como é que está para ver como é que fica. Esse atualmente, esse ambiente laissez-faire é um ambiente terrível, porque é o ambiente da acomodação do pai e da mãe que não quer se desgastar, porque educação é desgaste, sim. Depois veio o desajustamento diante das regras disciplinares da escola. Aí nós vemos, olha só, veio lá do meio, com toda essa mazela, né? Essa dificuldade, essa inadequação, aprendizagem lenta e pobre, depois desinteresse pela sala de aula, porque quer pular muro, quer fazer aquilo tudo que ele realmente é como se fosse não é um animal não, tá? Um animal que não é adestrado, que morde, ataca, pula muro, tudo isso, não é adestramento. Olha só, não é adestramento, é um trabalho, né? É um trabalho que esse trabalho, a escola vai ser uma maravilha, mas tem que ser em casa, nós não podemos esquecer. Eu vejo ultimamente as pessoas dizendo assim, não vamos falar de família, não. Vamos falar o que nós podemos fazer. Não, se é uma equação, né? Família mais escola, é impossível ficar só escola sem família. Não pode, né? Ou seja, eu não sei que horas você tem aí. Já acabamos. Então tá. Esse ou seja, como é que é? Ia ser muito complementar, muito condicional, né? Esse ou seja que o fracasso escolar é o fracasso das vertentes, assim como o sucesso será o sucesso das vertentes. Essas vertentes todas que nós falamos aqui. Tem jeito? O negócio é esse, tem jeito? Primeiramente, nós temos que conhecer sobre tudo, para no final dizer assim, tentar. Mas isso que nós estamos falando aqui, Hernani, seria o ideal que nós pudéssemos ter muitas famílias, né, que estão desagregadas, famílias dentro das comunidades, dentro das igrejas, família que às vezes dentro da comunidade, família desejam de cor, né? Mas às vezes aquilo foi tudo ganho, tá? Ele não tem aquilo. Quando você vai visitar lá a moradia, eu continuo me batendo, porque moradia faz tudo a ver, tem tudo a ver com uma das minhas profissões, né? E uma delas é paisagismo, que mostra isso, que a pessoa pensa só assim, vamos trabalhar, tá? Com plantas. Não tem nem plantas, não tem nem plantas. Tudo isso são estratégias, né? Estratégias que, ultimamente, eu fico muito preocupada. Já houve momentos de muita preocupação, melhoras, mas esse momento ele é muito preocupante com o que as pessoas podem ver e viver para a sua natureza cultural. Em tudo isso, existe uma natureza psicológica. Nós tratamos hoje mais ou menos da natureza psicológica, deixamos de falar algumas coisas do pai, né? Até alguém fala, e da mãe? Por incrível que pareça, né? O pai é o ser preponderante. E se não tiver pai? Aí é diferente. Aí é diferente, porque o pai pode ter o pai, mas é o pai ausente. Pode ter o pai, mas é o pai com uma carga de desajuste, porque aconteceu com ele também.
né? Não tratamos disso hoje, né? Vai chegar o dia de tratar. É aquele pai que viveu nesse ambiente, tá? Ele só viu isso, ele não teve limite. Então, para ele, limite, pulando um pouquinho, vai ser o eterno desempregado. Ainda tem essa. Por quê? Porque ele não tem limite. Ele não tem hora de entrar, ele não tem hora de sair. Ele não quer receber ordens. Ele não quer. Tá? E tudo isso aí você vê bem. E isso projetando no filho e a outra natureza, né? Que é essa natureza psicológica, que é uma das piores faces de todo esse trabalho. É a natureza psicológica. A gente para por aqui. Dona Marlene, eu gostaria de coração agradecer mais uma vez a senhora pelo grande aprendizado. Vamos conversar, vamos marcar para fazer outras. E um dos temas que eu gostaria de a gente conversar justamente sobre, a gente preparar alguma coisa sobre a parte da verbalização. Acho que seria legal a gente trabalhar. Aí eu vou ver depois no privado com a senhora uma data, a gente vê a questão da verbalização. Mas, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar aqui no Conversa Entre Grades, que foi de grande aprendizado, experiências e conhecimento fantástico. Obrigadão mesmo, de coração. Eu também agradeço a oportunidade, né? E estarei sempre aqui. Não todas as terças-feiras, né? Porque eu faço home office, né? Mas às terças pode ser daqui a uma outra, sem ser essa terça-feira que tem agora, a próxima, que hoje eu corri muito para dar tempo até agora, para dar tempo de eu acabar o meu trabalho e vir para cá. Mas com muito prazer. Tudo que envolve o ser humano primeiramente porque nós conhecemos a um Deus, né, que ele é o que mais se interessa por tudo isso. Por mais que eu dissesse assim, eu não quero mais me envolver nisso, porque envolve o meu emocional, tal, mas, porque traz lembranças, né? Mas eu até achei prazeroso de eu procurar lá e achar os estudos clínicos lá que foram feitos e ao mesmo tempo educacional. E depois você passa para mim e da verbalização. Isso é um caso muito sério, né? Verbalização, de vez em quando eu vou falar sobre moradia, porque eu vou dizer para você que a verbalização, ela tem tudo a ver também. Gente, eu canso de dizer, como tijolos e telhado fazem a grande diferença. Fazem a grande diferença na educação. Como? As pessoas não podem imaginar como, mesmo caixotes arrumados, presta bem atenção, mesmo os caixotes arrumados, não estou falando em grandes móveis, não, faz a grande diferença. E mesmo uma torneira aberta saindo água. É isso aí. Mais uma vez, obrigado, dona Marlene. Vou conversar no privado com a senhora. Graça e paz. Deus abençoe.